Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo, aqui quem vos fala é o vosso irmão Lucivaldo Oliveira. A você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você, a sua casa, a sua família, na bendita, na eterna e da soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça e habite em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 16 e 17, está escrito: regozijai-vos sempre, orar sem cessar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meus queridos irmãos, o assunto a ser abordado neste momento é sobre oração. Por que devemos orar? Qual o benefício da oração? Todos nós somos sabedores. Oração é o mandamento de Jesus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sem ter nenhum pecado, precisou orar. Nos melhores ou nos maiores momentos de dificuldade que Jesus atravessou, no momento de aflição, no momento que Jesus angustiou-se, no momento que foi tentado, Jesus precisou orar. Nem o ser humano, nem o cristão consegue se manter de pé, consegue vencer as batalhas da vida, as dificuldades, as aflições, as tentações, sem orar. É necessário, para que o cristão permaneça de pé, é necessário que ele tenha uma vida de oração. A oração, ela me afasta do pecado. A oração, ela me aproxima de Deus. A oração é um diálogo entre a criatura e o seu Criador. É na oração que nós contamos as nossas necessidades ao Senhor Jesus Cristo. É na oração que nós nos aproximamos da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É através da oração que nós nos aproximamos da comunhão com Cristo. Então, o ser humano, o cristão que se preza, o cristão que deseja, que almeja servir a Deus, ele deve viver, ter uma vida de oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo, em tempos difíceis, em dias em que a igreja está atravessando de apostasia, onde muitas pessoas negam ou negaram a fé por causa de não viver uma vida de oração. A igreja precisa, para se manter de pé, para se manter respirando, porque a oração é o oxigênio, louvado seja o nome do Senhor, que nos transmite vida. E para a igreja continuar respirando este ar perfeito, ela precisa viver uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, queridos, nós somos tentados. E para isso, nós precisamos viver uma vida de oração. Existem muitos escândalos em nosso meio, muitas meninices em nosso meio, por falta de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós oramos, nós recebemos de Deus a verdadeira instrução. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, nós temos intimidade com o nosso Deus. Então, o cristão, para continuar vencendo, para continuar de pé, louvado seja o nome do Senhor, ele precisa orar. Porque a oração é um diálogo. A oração é uma comunicação do homem com o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Ou com Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós não devemos deixar de orar. Jesus, quando estava no momento que se aproximava o momento da sua crucificação, Jesus orou. Na cruz, Jesus orou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que precisamos orar. E o mandamento aqui, onde está escrito nesses 2 versículos, você nunca vai conseguir ter a alegria do céu sem você viver em oração. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 16, o texto é bem claro, este versículo é bem claro. Regozijai-vos. O que é regozijai-vos? Alegrai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Por um momento, por uns minutos, não. Regozijai-vos sempre. Sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, diante de tanto sofrimento que nós atravessamos, você não deve perder a alegria. Se você vive uma vida de oração, de comunicação com Deus, por mais que os momentos sejam intensos, seja de dificuldade, você ainda regozija porque você tem a alegria do céu. Mas para isso é necessário, é preciso que você tenha uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos cristãos perderam a alegria de servir a Deus, de andar na presença de Deus, porque esqueceram de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Outros eram até usados por Deus, mas se afastaram da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias em que vivemos, amados, nos dias em que vivemos, louvado seja o nome do Senhor, onde muitas pessoas já perderam esse ponto de contato, já perderam esta comunhão com Deus, já não tem mais o prazer de orar,
tem mais um prazer nas coisas pecaminosas do que tirar um momento de oração na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde muitas pessoas se ocuparam ou estão ocupadas com as coisas do mundo secular. Louvado seja Deus, nós cristãos devemos se ocuparmos ou devemos estar conectados com Deus através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixamos a oração, porque no momento que nós deixamos de orar, nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos mais mantermos o contato com Ele. Quando nós deixamos de orar, nós estamos dando as costas para Deus. Nós estamos dizendo para Deus que nós não somos mais dependentes dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós deixamos de orar, nós bloqueamos o nosso relacionamento com Deus. Por isso o cristão não deve, não pode deixar de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitas pessoas dizem que orar é bom. Não, orar não é bom. Orar, você precisa se esforçar, porque tudo que o adversário pretende, tudo que ele quer, é que você deixe de orar. É para que você pare de orar. Ele vai investir de todas as formas, com todas as suas ferramentas, com todas as suas estratégias, para tentar impedir você de orar. Porque ele sabe que no momento que você desistir, no momento que você parar de orar, ele vai prevalecer, ele vai conseguir avançar, ele vai conseguir te derribar. Louvado seja o nome do Senhor. Orar não é bom, mas é necessário. É preciso que nós oramos. Por isso que a igreja está atravessando o momento que está atravessando. Por isso que muitos cristãos, como já lhe disse, decidiram apostatar da fé porque não tiveram uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui nos aconselha, nos adverte, nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos viver em oração. Como, irmão Paulo? Orar sem cessar. Quais são as formas de oração? Você precisa estar de joelhos o tempo inteiro? Não. Você precisa estar em conexão com Deus o tempo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é necessário que para você orar, para você viver orando sem cessar, como diz aqui o texto, não é necessário que você esteja de joelhos o dia, a noite inteira. Não é necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa se ligar com Deus. Você precisa manter-se a conexão com Deus. E isso, por onde você for, fazer o que você estiver fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa manter a sua comunicação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero nesse momento aqui dizer para você, você quer vencer? Você quer conseguir alcançar os seus objetivos? Você quer romper os obstáculos? Você quer ser vencedor nas suas lutas, nas suas batalhas, nos seus combates diários? Pois você precisa orar. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa conversar com Deus. Você precisa contar os seus problemas para Deus. E como você deve fazer isso? Através da oração. A oração é a melhor forma de você se comunicar com Deus. Quando nós oramos, nós sentimos Jesus perto de nós. Quando nós oramos, nós sentimos o céu descer, vir ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos,
nós estamos dizendo para Deus: eu sou dependente, eu sou carente e necessitado da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos afastando de nós a tentação. Quando nós oramos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Quando nós oramos, nós estamos, mais uma vez, dando uma queda, um tapa no adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos debaixo da potente, do cuidado, da mão do Deus Todo-Poderoso. Quando nós oramos, nós mantemos firmemente a nossa comunhão com Deus. Por isso, meus amados, eu quero deixar esta alerta para você. É necessário, é preciso que nós oremos. A igreja, para se manter de pé, ela precisa orar. A igreja, para ser uma igreja sadia, para ser uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, fervorosa, ela precisa orar. A igreja, para manter os seus membros respirando vida, louvado seja o nome do Senhor, ela precisa orar. A igreja, para ela continuar vencendo, é necessário que a igreja ore, porque nós estamos vivendo dias, tempos, épocas difíceis. Por isso é necessário a oração. Quero deixar esta palavra para você, que você medite nessas palavras, que você analise e pense, que você jamais vai conseguir vencer sem ter uma vida de oração. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, a você, toda a sua casa e toda a sua família, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.